De volta com a Educadora Entrevista, eu converso agora com a pedagoga Miriam Salles. Miriam, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço pelo convite. Miriam, nós vamos falar um pouquinho nesse papel da escola, no acolhimento de professores, na construção de uma educação humanizada. É estranho falar isso, porque parece que a educação antes não era humanizada. Mas, de fato, quando a gente pensa no histórico da educação, sempre a gente pode evoluir nesse sentido e sempre pode acolher e ampliar isso. Exato, Luciano. Quando a gente pensa nessa questão de educação, os relacionamentos atualmente eles têm se baseado muito por rótulos. Então, é o professor, o gestor, o aluno. E claro que nós desempenhamos esses papéis, mas por trás disso existe um ser humano que precisa ser olhado, acolhido, para até que, de fato, ele consiga desempenhar os outros objetivos que a educação tem. Uhum. Até porque se a gente pensa no panorama da educação, com as novas tecnologias, enfim, a gente teve uma mudança de paradigma aí, Antes a gente tinha aquele professor que era o detentor do conhecimento, hoje ele é um mediador, não mais o detentor. Exatamente, Luciano. E é a consciência disso por parte do professor e também dos gestores escolares que vão, de fato, promover uma mudança significativa sobre essa nova ótica. Então, o professor ele não é mais o detentor do saber, mas, às vezes, esse papel ainda é colocado. E, às vezes, ele se vê nesse papel ainda, porque eu sei e tudo mais. Então, isso precisa ser superado para que a gente consiga se desenvolver e evoluir. E nós temos aí, essa nova dinâmica, um período de pandemia, tudo somado, aulas do ensino remoto aí que não deram certo para uma parte grande da população, uma retomada gradual agora, enfim, é uma soma de desafios e de problemas a se sanar, e se a gente não pensa em inclusão e humanização, a gente não vê resultados a curto prazo. Exatamente, Luciano. Já existem algumas pesquisas antes da pandemia que constata, existem dados da OMS sobre esse esgotamento físico e mental do professor. O advento da pandemia ele veio escancarar o quanto isso é muito sério e precisa ser olhado. Então, quando a gente pensa nessa mudança de paradigma, desse olhar, a escola ela precisa, sim, desenvolver os alunos, mas voltar o olhar para a formação desse docente que vai estar com alunos. Uhum. E isso que você coloca é muito pontual, Eu vou dar um depoimento pessoal de quase 20 anos atrás, ainda na faculdade, alguns alunos estavam desenvolvendo um trabalho a respeito de educação com entrevistas com professores, e um dado que nesses depoimentos todos ficaram chocados era justamente isso, o estresse desses professores. Nós acho que não tivemos um professor que durante as entrevistas não chorou, e que não mostrava justamente isso, um desgaste extremo, extenuados com tarefas, com burocracia, enfim, com a dificuldade de atender e de cumprir a missão que lhe era cobrada. Exatamente. Acho que em 2018 foi homologada a BNCC, que traz aí, na base, desenvolver as habilidades socioemocionais do aluno. Uhum. Ora, se o professor vai lidar com esse aluno, as habilidades socioemocionais dele também precisam ser desenvolvidas. Então é importante olhar para isso, pensar num plano de ação que acolha esse professor. E o professor também perceber que é muito importante para que ele esteja em sala de aula, ele esteja bem. Uhum. E Miriam, onde ter suporte para isso? Existem estruturas, o trabalho de vocês ajuda nisso, onde as escolas podem buscar esse suporte? A MindLab, durante esse período de pandemia, nós abrimos a nossa plataforma para que os professores tivessem acesso a um curso com um olhar voltado para o professor. Então, a ideia é uma visão global do professor, que aí nós englobamos também nesse curso a possibilidade do professor se olhar, falamos de autocuidado, de como desenvolver atividades físicas mesmo que auxilie ele a desenvolver aí esse olhar de autocuidado. Existem outras plataformas como o Instituto Ayrton Senna, ele também disponibilizou cursos gratuitos que falam sobre as competências socioemocionais voltadas também para o professor. E, se eu não me engano, tem uma plataforma também, Vivecer,
E aí falando sobre a mesma base, os mesmos dados. Existem muitas lives também que foram disponibilizadas nesses canais, falando um pouquinho sobre esse processo e como que nós podemos ajudar aí o professor. Muito bom. E de fato também, né, acho que o país precisa começar a fazer um diálogo e rediscutir também, né? Muitas questões, a gente percebe isso, né? A gente está fazendo essa transição para as plataformas digitais, mas eu vi o sofrimento dos professores ainda estarem analógicos digitais, né? Então, assim, tinha que preencher planilha manualmente, depois lançar isso digital. Então, a gente percebe que ao invés de reduzir o trabalho e poder aplicar esses talentos nas outras ações, a gente dobrou, né? Se faz o mesmo trabalho 2 vezes. Exatamente. Quando você coloca esse ponto da discussão, Luciano, eu me atento muito nesse processo de escuta, que é de ouvir o professor no sentido de entender quais são os medos, uma vez que eu tenho que mudar o meu planejamento enquanto as coisas estão acontecendo. Então, readaptar. Os professores, eles dobraram aí a jornada de trabalho, como você muito bem colocou, sem a formação necessária para atuar. Muitos não tinham acesso à internet nem equipamentos que favorecessem esse trabalho. Exato. Fora, eu acho que essa questão da crítica midiática também, que vem em cima do professor. Ele não quer fazer, está fazendo corpo mole. Isso também agrava muito essa questão da ansiedade, do medo de se expor. E fora questões como cyberbullying, que foram vistas por aí. Então, o professor, ele se viu aí sendo motivo de chacota também, né, nas redes sociais. Então, tudo isso, agregado à falta de conhecimento da tecnologia, cria um bloqueio. E a gente sabe que a educação, ela está intimamente ligada com os processos emocionais. Então, se eu estou abalado, se eu estou com medo, dificilmente eu vou conseguir me aprimorar, né, ter o conhecimento necessário dessas novas tecnologias para atuar e desempenhar um papel perante os alunos e perante a sociedade. Exatamente. Até porque quando se pensava, né, nessa hierarquia da educação, ela estava muito conectada a um molde antigo, né? Olha, eu domino o conhecimento, eu tenho meu lugar aqui. Quando a gente cai no digital, às vezes o aluno tem mais conhecimento que o próprio professor, né? Então se inverte aí um pouco da estrutura e se perde um pouco justamente, eu não quero usar a palavra comando, porque não é bem isso, né? Mas de se entender novamente esse processo, né? Ele não se encaixa como era anteriormente, mas a gente ainda não achou uma forma para funcionar no atual momento. Exatamente. Isso me remete muito até esse processo de se colocar um pouquinho no lugar do outro. O professor, quanto mais tempo ele leciona sobre um determinado assunto, mais ele vai desenvolvendo habilidades e vai conseguindo incrementar. Nessa situação, mudou totalmente. Então, ele se viu ali tendo que aprender e rever o processo de aprendizagem dele mesmo, assim como com o aluno. Então, acho que a questão aí da empatia, que, na minha opinião, assim, eu costumo usar à luz da CNV, é honrar o lugar do outro, né, estando no seu lugar. Porque por mais que o professor inverta aí os papéis com os alunos, existe toda uma bagagem que ele não vai conseguir colocar aí e seguir. Mas quando eu entendo o lugar do aluno, o processo de conhecimento, quanto que é difícil aprender coisas novas, desenvolve em mim outras habilidades, como paciência, perseverança, entender um pouquinho o lugar do outro. Perfeito. E justamente é repensar o total da escola, né? Porque nesse momento também de interação digital, a gente viu muito individualismo à tona, né? A gente começou a perder essas conexões de coletividade, de grupo, e a escola pode ser um grande fomentador até nisso, né? Nas dicas, olha, fiz tal coisa na minha aula, funcionou, né? De ter essa troca de experiências mesmo para conduzir esse novo formato. Exatamente. A conexão, que você muito bem mencionou. E existem professores, né, nas escolas que têm um conhecimento maior, por exemplo, em tecnologia, e eles podem se ajudar. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, que é o que eu preciso aprender e quem é que pode me ajudar, fica muito mais fácil. Os problemas ficam muito mais fáceis de se resolver quando a gente compartilha com pessoas que confiam e que conhecem um pouco do nosso trabalho. Exatamente. A chamada conexão real, né, que a gente perdeu muito com a conexão virtual aí, que tem agregado pouco em muitos aspectos. Também dentro desse processo e desse desafio que a escola tem tido aí,
a gente percebe também muito as diferenças sociais enfrentadas. A gente fala muitas vezes da questão dos alunos, né? E a gente viu isso na conexão do ensino remoto, mas muitas vezes esqueceu do professor, né? Que a gente tem professores em condições também diferentes e muitos com dificuldade nesse processo. Exatamente. Eu acho que é abrir espaços para que os professores eles possam aprender, voltar a esse lugar. Porque, na verdade, Luciano, a gente nunca para de aprender. Então, a gente precisa oferecer espaços de um treinamento. Claro, quando eu falo aqui de treinamento, estou falando por parte da escola, mas pensando também em políticas públicas, na formação do professor. Se o mundo está mudando, esse processo de formação do professor precisa inserir as tecnologias, né? A forma como o aluno se posiciona e como ele se aprende, né, de acordo aí com esse avanço tecnológico, mudou. E o professor ele está vivendo esse momento. Então, ele também precisa ser formado para atuar nesse novo mundo, digamos assim. E de fato, né, a própria estrutura escolar ela difere no país, né, de uma escola para outra. A gente via isso, né, e eu ouvi relatos de professores, olha, nós estamos com uma sala de informática ótima, contratou-se internet, mas não chegaram os modems. Né? Então, assim, às vezes a própria estrutura não consegue atender por deficiências burocráticas, políticas, enfim. Exatamente, Luciano. E aí eu volto nessa questão da sobrecarga do professor. Porque tem professores que dobram o período, por exemplo. Então, o mesmo professor que conseguia dar aula no Google Meet, por exemplo, ele tinha que fazer as atividades, né, impressas para ser entregue para os alunos. E nessa mesma sala, tinham pais que não poderiam ir buscar as atividades na escola. Então, o professor também tinha que gravar o vídeo no WhatsApp. Então, olha, são uma série de ferramentas aí para tentar lidar com um problema sem um apoio. Então, é importante a gente entender também quem nós estamos atendendo, quem é o nosso público-alvo. Sem dúvida. Miriam, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, quais são os caminhos aí a seguir? Vocês podem acessar o site da MindLab ou as nossas redes sociais, @MindLab, né, tudo junto, Mind, tá? M-I-N-D, tá? Então, se diz MindLab. Aí vocês podem conhecer um pouquinho do nosso trabalho com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais usando os jogos de raciocínio. Então, a gente também atende os alunos, mas a gente tem um olhar diferenciado para a formação do professor. Sem dúvida. E eu deixo essa dica, né? Procure as plataformas, observe esse conteúdo. Eu acho realmente extremamente pontual para o momento que vivemos, e bem mais acessível do que se imagina, né? Eu acho que esse paradigma a gente precisa quebrar, né? É mais próximo, é mais acessível do que a gente imagina. Exatamente, Luciano. É buscar ajuda, é falar sobre o que você precisa. Né? Não existe, a MindLab está disposta para ouvir e ajudar os professores, mas é importante que ele tenha essa consciência de que ele precisa também ir atrás e falar para que a gente entenda, os coordenadores, a gestão entenda como que a gente pode ajudar de fato esse professor.